E aí, gente, tudo bom? Aqui é Bruno Kruber. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Esse podcast que já foi um sonho e agora a gente tá aqui juntos pra gente conversar. A ideia desse podcast é que a gente consiga ter um espaço diferente pra conversa, né? Porque os resultados do meu trabalho, tudo que vocês veem que eu produzo enquanto empresário, enquanto dono de uma empresa audiovisual, vocês já veem no nosso site, no nosso Instagram, mas tudo que acontece por trás disso, da porta para dentro da produtora, ninguém fica sabendo, ninguém vê, e esse é um lugar para vocês conhecerem não só essa parte de trabalho, mas também um pouco de quem eu sou de uma forma diferente. A ideia é que aqui eu possa falar coisas que eu não falo no Instagram, falar com vocês coisas que eu não levo para nenhum outro lugar. E esse é um espaço de conversas criativas para pessoas criativas. Então, bora papear um pouquinho? Eu vou começar um pouco dessa conversa falando de mim, quem sou eu, por que que eu tô aqui falando para vocês. E eu me chamo Bruno Seiji Kojima, meu nome nem é Bruno Kruber. Uma hora eu posso até falar um pouco mais sobre isso, mas eu tô vivendo um momento de descobrir um pouco mais sobre quem eu sou, de onde eu vim e me entendendo também como uma pessoa oriental. É um processo que eu tô começando agora. Eu tô muito empolgado para viver isso e em breve a gente vai abrir mais sobre esse assunto. Eu nasci em Curitiba, sou paranaense, mas eu sempre esqueço que eu sou de lá, porque eu morei lá até os 4 anos de idade. E quando eu completei 4 anos de idade, eu completei dentro do avião indo para o Japão. E eu morei no Japão dos 4 aos 14 anos e foi uma experiência muito diferente. Tudo que eu vivi lá são experiências realmente únicas, porque é uma cultura totalmente diferente. A forma como as pessoas lidam com estrangeiros é bem diferente. E por mais que a experiência de ter crescido no Japão possa parecer encantadora, e realmente é, tem um lado que é mais assombroso, assim, né? Tem uma palavra que eles usam que é gaijin, que é o nome que se usa para pessoas estrangeiras, mas de forma pejorativa, sabe? É tudo isso que eu vivia, né? Tem a parte glamurosa de se morar no Japão, mas também tem esse lado de preconceito que as pessoas realmente carregam por lá, né? E por muito tempo eu tinha certeza na minha vida, quando eu era criança, que eu ia trabalhar com robótica, com coisas muito ligadas à tecnologia nesse sentido, né? Mas quando eu estava no Japão, a minha mãe, cansada desse negócio de trabalhar em fábrica, que é o que todo mundo trabalha quando vai para o Japão, ela abriu uma loja de roupas, a primeira loja de roupas brasileiras no Japão, né? E isso chamou a atenção da mídia, e a gente tinha comercial na Globo local, a gente fez um barulho muito legal, tinha um desfiles todo ano que as pessoas esperavam para ver. E nesses momentos da minha vida, eu tive um contato com produção audiovisual, tive contato com shootings, e foi a minha primeira vez, inclusive a minha primeira vez manipulando um software dessas coisas, foi com a minha mãe, ela me ensinando a varinha mágica lá no Photoshop para fazer uns panfletos da loja dela, aquela coisa toda. E foi quando eu começou a abrir um espaço na minha cabeça sobre essa área de criação, né? E desde então eu comecei a me imaginar trabalhando com criatividade. E quando eu voltei para o Brasil, um detalhe, eu voltei para o Brasil porque minha mãe descobriu que eu era viado. A gente pode falar sobre isso num outro episódio também. E ela me mandou para o Brasil para morar com os meus avós, que eram pastores. E eu, enfim, teria a minha cura gay. E claramente não deu certo. Mas hoje eu tenho um relacionamento incrível com a minha mãe. Na verdade, sempre tive, né? Só esse pontinho aí, que é um ponto importante da minha vida, que era meio sofrido, mas agora tá tudo certo. E nessa trajetória de vir pro Brasil, eu aprendi muito. Eu morei 2 anos com os meus avós nessa tentativa de cura gay. Lembro da minha avó quebrando os meus. É uma coisa que eu nem sei se usava aqui no Brasil, mas parece um disquete pequeno, um CD pequeno, então eles chamam de MD, porque tem o CD e tem o MD, que é um mini disc. Enfim. E daí tinha da Ivete Sangalo, da Britney Spears, e ela quebrando tudo lá, nem aí. E que eram minhas divas, né, da infância. Enfim. E isso me moldou muito, até que chegou um momento que eu, enfim, tive que vir para São Paulo, que é onde eu moro hoje. Tô há 12 anos morando no estado de São Paulo. O que que eu fiz? Fui trabalhar com contabilidade, que era o negócio da minha família lá no Paraná. E nessa de trabalhar com contabilidade,
a minha família tinha esse negócio, né? Não, o Bruno vai ser o dono do negócio da família. É com ele que vai, para ele que vai o negócio da família, né? E eu, nossa, nunca, pelo amor de Deus. Apesar de gostar muito de matemática até hoje, sou bom em matemática, contabilidade não era pra mim. Mas chegou nesse momento da minha vida onde eu tive que realmente decidir o que eu ia fazer, né? E trabalhando numa contabilidade, num departamento fiscal, na maior parte do tempo, comecei a cursar publicidade e propaganda e eu amei. Foi uma coisa que me despertou uma coisa diferente, né? Porque eu realmente tinha vontade de trabalhar com criação, mas eu nunca tinha desenvolvido isso, né? Até mesmo porque na contabilidade estava muito confortável. E é difícil, né, a gente fazer uma transição assim. O negócio está confortável, está dando dinheiro. Como é que eu vou para um negócio incerto, né? E eu fui para um negócio incerto. Eu fui trabalhar numa igreja, ganhando muito menos. E nessa igreja, eu fui o primeiro contratado, porque o meu amigo ia abrir uma igreja e tal, aquela coisa toda, e ele tinha um negócio muito forte com a internet, né? O ministério dele começou na internet, né? Vocês me entendem quando eu falo isso, né? Porque obviamente não começou na internet, mas era muito forte na internet. Então, fui trabalhar nessa igreja, desenvolvi uma equipe e tal, aquela coisa toda, e eu ficava inconformado com esse negócio. Como é que a gente vai postar as reuniões, as celebrações, os cultos, enfim, não sei como vocês chamam, só no dia seguinte, ou só meia-noite depois que acabou tudo e todo mundo tá em casa e todo mundo dormindo, porque no dia seguinte trabalha, né? E eu ficava indignado com isso. Daí eu comecei a fazer stories com o meu celular mesmo, editando e postando tudo em tempo real, usando uns aplicativos. Na época eu tinha um iPhone 7 Plus, que já era um iPhone atrasado pro momento, mas com salário de igreja não ia dar pra mudar tão cedo, né? E daí eu percebi que isso começou a chamar a atenção das pessoas, né? E daí eu pensei, bom, tem um negócio aqui, tem que aproveitar isso. E as outras igrejas interessadas, como faz, workshop, curso, resolvi lançar um e-book, deu super certo. E eu percebi que as pessoas realmente estavam oriçadas por aquilo. E eu falei, bom, vou sair da igreja agora que as coisas já estão arrumadinhas aqui e vamos para uma próxima fase, né? E foi um momento de muita incerteza, porque eu não tinha um salário, toda a minha vida ali trabalhando 30 dias para ganhar o salário ali no quinto dia útil, não tinha mais isso, né? Mas eu tinha me preparado e tal, minimamente, minha família apoiando, porque eles iam ter que me sustentar de volta, né? Mas deu bom. Deu bom. Depois de alguns meses, sem ganhar nada, as coisas começaram a dar certo e eu dando um workshop aqui, um curso ali, inventando uma coisa ali para ganhar dinheiro, e as marcas começaram a perceber isso e elas começaram a perceber que as coisas que eu estava fazendo funcionavam e realmente eram importantes quando eu mandei mensagem para um amigo, ele é dono do portal Popline, eu falei, amigo, eu tô fazendo isso aqui, mostrando meu portfólio de igreja. Eu tô fazendo isso aqui, o que que você acha da gente fazer isso no seu evento que vai rolar? Era um evento beneficente, não tinha grana nenhuma, e ele falou, bora, topou. E a gente fez uma cobertura maravilhosa e tal, isso lá em 2017. Uma cobertura nos stories, usando celular, aquela coisa toda. E deu bom. As pessoas gostaram muito daquilo. E eu saí de lá com muitos contatos legais para próximos trabalhos, né? E os trabalhos foram acontecendo de fato. E no começo é assim mesmo, né? Você tem que investir num projeto, mesmo que eu não tinha dinheiro para investir, mas eu não cobrei nada para fazer aquele job. Isso é investir também, né? Investir naquele projeto para que eu tivesse portfólio para mostrar para outras pessoas de outro segmento, porque o único segmento que eu tinha portfólio era o portfólio de igreja, né? Então pense nisso, faça o seu mexer os seus pauzinhos para conseguir ter portfólio de outras coisas também, né? E foi o que eu fiz e deu muito certo. Daí eu fiz um segundo evento, que era uma premiação, e já consegui outros tantos contatos. E as coisas, mesmo parecendo que não aconteceram, não parecendo durante a minha vida, né? Parecia que estava demorando horrores, mas agora olhando para trás, foi tudo muito rápido. Porque em agosto de 2018, sei lá, foi quando eu resolvi sair para me dedicar exclusivamente ao meu trabalho mesmo. Em janeiro do ano seguinte, eu tava cobrindo a Anitta no palco dela e tal, aquela coisa toda maravilhosa. Então, olhando pra trás, hoje eu percebo que eh, eu tava ansioso demais e as coisas estavam rolando, sabe? Porque no momento que você tá ali vivendo o negócio, você fica desesperado, meu Deus, o dinheiro, isso, aquilo, aquele outro.
mas é ter paciência, né? Eu, no geral, sou uma pessoa muito sonhadora. E esse negócio de ser uma pessoa muito sonhadora faz a gente ser uma pessoa ansiosa também, né? Principalmente trabalhando com criatividade. E olhando para trás, eu percebo que não, as coisas foram no tempo que precisava ser. E nesse mesmo ano que eu comecei no Paraná, captando a Anitta, eu finalizei esse mesmo ano fazendo a minha primeira viagem a trabalho mesmo, né? Era um chá de revelação dos filhos dos Pôncios, lá em Angra dos Reis, helicóptero, aquela coisa toda. E foi um momento muito especial para mim, né? Porque eu percebi que, de fato, o meu trabalho e as coisas que eu estava fazendo tinham um motivo, né? Tinham um sentido. E no final das contas, as pessoas que me contratavam, as pessoas que poderiam me contratar, começaram a perceber de uma vez por todas que se um evento está acontecendo agora, as coisas precisam ser postadas agora, enquanto está acontecendo. Se eu posso depois, funciona no máximo como um TBT, né? E, e, e agora eu vejo que nas produções que a gente faz, grande parte das pessoas que estão lá são os mobiles, né? Os story makers captando com seus celulares e tal. Como que é a infância de uma pessoa no Japão? O que que tem de diferente de elementos? Como que é um dia de uma criança no Japão? É bem diferente, né? Eu lembro que no Brasil eu fiquei totalmente chocado no meu primeiro dia de aula, porque tava todo mundo correndo, gritando e tal, e mesmo depois que o professor tava dentro da sala, nada parou, né? Tava todo mundo correndo e gritando. E no Japão é muito diferente, né? A gente tá ali conversando com os nossos colegas, mas na minha escola, pelo menos, era uma sala que tinha um corredor de vidro, né? E daí o professor ia passando, e quando a gente via ele, a gente já ficava de pé do lado da mesa, paradinho. E quando ele sentava na mesa dele, aí sim a gente podia sentar e bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário. E isso é muito diferente, né? Então eu percebo que essa educação do Japão é muito diferente da educação do Brasil. Por mais que tenha toda essa questão do preconceito com os estrangeiros e tal, o respeito entre eles funciona muito bem, né? É uma coisa que eu carrego comigo, assim, pra minha vida, sobre o respeito, né? Pelo menos eu tento. Influencia no seu trabalho hoje, isso que Demais, você aprendeu lá? demais, demais. Uma coisa que eu tenho comigo também, que as pessoas até ficam com ódio de mim, é porque esse respeito, ele existe inclusive com os que são meus concorrentes, sabe? Porque eu nem acredito muito nesse negócio de concorrente, sabe? Eu acho que tá todo mundo ali no mesmo barco tentando fazer o negócio acontecer. Mas é, eu realmente acho que tem que ter um respeito entre as pessoas do mercado e isso tem que fazer acontecer, né? Não tem como não. Muito bom. E qual que é a sua lembrança mais feliz do Japão? Eu acho que a minha lembrança mais feliz do Japão foi num dia que eu pude escolher, num aniversário meu, se eu queria um robô ou se eu queria ir ao cinema. Porque eu nunca tinha ido ao cinema e por mais que eu vivesse no Japão e tal, tinha muita coisa em japonês que eu não conseguia entender, né? Porque tem trocentas letras diferentes, trocentas palavras, jeito de escrever e tal. E eu queria muito ir no cinema. E isso era muito difícil pra mim ainda, mesmo falando em japonês o dia inteiro na escola, né? E daí nesse negócio eu fiquei muito em dúvida, porque eu achando que eu ia trabalhar com tecnologia, robótica e sei lá o quê, me oferecer um robô ou uma ida ao cinema foi sofrido, mas eu escolhi o robô. Tenho ele até hoje e eu amo ele muito. Meus irmãos amam ele também. E ele é muito legal, um robô de controle assim, isso anos atrás, né? Sei lá, uns 14, uns 16 anos atrás que eu comprei esse robô. Babado, né? E qual era a sua relação com tecnologia, audiovisual? Tinha alguma relação lá no Japão? Você chegou a ter contato ou veio só aqui no Brasil mesmo? Eu acho que o primeiro contato mesmo que eu tive com audiovisual foi nas produções da grife da minha mãe, que super rolava, mas acho que o contato com a tecnologia veio muito antes, né? Porque eu me lembro que quando eu morava no Japão, tinha, sei lá, 10, 12 anos de idade, eu já tinha um celular touch, sabe? Eu tenho 28 anos agora. Então, já tinha todo esse negócio. Eu me lembro que uma vez eu também fiquei num hotel e só no final da minha estadia que eu descobri que todos os atendentes eram robôs. Caramba. E foi bizarro isso, né? Então, a tecnologia lá é realmente muito diferente, muito avançada. E agora eu quero que você me conte em tom de fofoca, como que foi essa questão da sua mãe descobrir que você é gay e te mandar pro Brasil?
Que história foi essa? Menina, deixa eu te falar. Eu sempre fui uma criança diferente, né? Por ser uma criança criativa, por ser uma criança criada por mãe, aquela coisa toda, eu já era diferente. Mas além disso, tinha o fato de eu ser viado mesmo, né? E eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, minha irmã descobriu que eu tava procurando meninos bonitos no Google. Meninos bonitos se beijando no computador da minha irmã. E isso já criou um super alerta, né? Eu morava com meu pai e com a minha irmã. E daí rolou aquela conversa, filho, isso, aquilo, aquele outro, não sei o que lá, não. Tá bom. E daí mais tarde, eu tava muito mais tarde na vida, assim mesmo. Eu tinha, sei lá, meus 13 anos. Eu tava conversando com um amigo da escola sobre putaria, assim mesmo, né? Só que a minha família achou que aquela conversa de putaria era porque eu tava afim do menino e ele tava afim de mim, a gente tava fazendo ou já tinha feito alguma coisa. Mas não, ele era hétero, ouvindo das coisas que ele gostava e é isso. E daí, isso foi suficiente. Minha mãe viu aquilo e falou: você vai pro Brasil, morar com seus avós, que são pastores e não sei o que lá, porque isso é errado, Deus não gosta. E daí vim parar no Brasil, morei 2 anos com os meus avós e foi um momento muito especial da minha vida mesmo. Mas cura gay não funcionou, não. Não funciona, né? Não, não. O que que você tem pra falar pra alguém que tá te assistindo que ainda não conseguiu conversar com os pais sobre isso, ou ainda tá com medo, enfim. Você tem alguma coisa pra falar nesse sentido? Principalmente você que tava muito envolvida no meio cristão, e a gente sabe que tem muitas pessoas que passam por essa mesma situação. O que você poderia falar? Eu acho que, antes de mais nada, é, eu preciso dizer que eu sinto muito que você está passando por essa aflição, porque eu sei que realmente não é fácil, é um momento muito difícil, né? Porque é uma parte muito importante da sua vida está sendo ou escondida ou oprimida, e eu sei, eu imagino como você pode estar se sentindo com com essa pressão social, religiosa na sua vida. Sinto muito por isso, mas se eu pudesse te ajudar de alguma forma, polêmico, mas respeitar a, as pessoas mais velhas, eles nunca vão pensar diferente do que eles já pensam, é muito difícil mudar o que eles pensam, mas não deixa que esse respeito por eles diminua quem você realmente é, que isso mude ou formate uma nova pessoa, sabe? Porque a pessoa que você é no seu particular já é você mesmo, a pessoa que você é dentro de você é você, então não deixa isso te oprimir. Eu acho que aos poucos você precisa conquistar seu espaço, você precisa se entender como pessoa também, mas é um processo muito particular, né? Eu tenho consciência de que o que eu vivi outra pessoa não viveu, por mais que sejam histórias muito parecidas, é foda. É foda mesmo. Mas conversem comigo, eu tô aberto a falar sobre essas coisas com vocês. E é isso. Muito bom. Agora eu queria ir para um pouco para a parte profissional, carreira e tudo mais. Bora. Geralmente, pessoas criativas, elas têm uma dificuldade de fazer essa criatividade se tornar dinheiro no bolso, né? Poxa. Virar um pacote ali que possa gerar algum valor para alguma empresa, para a sociedade, para se tornar dinheiro no bolso. Como que você fez isso na sua experiência e que você poderia falar, não só para pessoas que trabalham com audiovisual, mas pessoas criativas no geral? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas que trabalham com criatividade e que precisam monetizar isso é sempre esperar o cliente chegar para aí sim começar a ganhar dinheiro, né? O melhor caminho que você pode fazer para isso acontecer é o contrário, você criar coisas como se você tivesse um cliente, você pode até utilizar clientes reais, né? Uma tia que tem uma loja, não sei quem faz um bolo, não sei quem. Pega essas pessoas e cria algo para eles, para você realmente começar a ter seu portfólio antes mesmo de você pensar em ter dinheiro. Obviamente, a gente sabe que não é todo mundo que tem esse privilégio de criar por criar, tem esse tempo, mas é uma coisa que ajuda muito, assim, sabe? No momento que você estiver mexendo na rede social, dá aquele stop, tira o celular dali e tenta criar algo dentro do seu nicho
como se fosse para um cliente, sabe? E você vai criando sozinho esse portfólio para fazer esse dinheiro acontecer, esse dinheiro tá no bolso. Porque é muito difícil alguém dar o dinheiro dela sem saber exatamente o que você faz, como você faz, se é bonito ou não, sabe? Então, projetos autorais. Agora sobre os trabalhos que você mais se orgulha de fazer, tipo, o melhor que você já fez, Eu, qual que é? eu, a- Dá exemplo pra gente. Irmão. eu acho que eu tenho alguns trabalhos que têm espaço especial no meu coração e por motivos diferentes. Eu lembro que no dia que eu tava saindo da igreja, eu tive uma conversa com uma pessoa que era muito minha amiga. E ela falou o seguinte: Bruno, você tá fazendo coisa de igreja hoje, você já fez isso, aquilo, aquele outro, mas imagina o dia que você estiver cobrindo, sei lá, a Isa. Vai ser um momento que você vai pensar: ganhei, venci na vida. E no dia que eu tava na casa da Isa, eu lembrei dessa conversa e foi um momento muito especial no meu coração, sabe? Porque é, o criativo tem esse negócio do impostor, sabe? Todo mundo tem. Mas eu sinto que com os criativos, com as pessoas da minha bolha, isso pega muito. E no dia a dia, enquanto a gente tá trabalhando, a gente não percebe isso, mas quando eu tava na casa da Isa, eu percebi, ué, acho que eu tô vencendo na vida. Acho que tem alguma coisa dando certo, acho que eu tô no caminho, sabe? Então esse é um dos trabalhos muito importantes pra mim. E um dos trabalhos que eu tenho um espaço muito especial no meu coração é de um banco, porque, bom, comecei trabalhando sozinhos, passei pela igreja, passei por diversas coisas, e chegar um momento da sua vida que o banco escolhe a sua produtora para fazer uma transição de marca, sabe? Contar essa história para todo mundo foi muito especial, né? E foi a primeira grande equipe que a gente teve, né? A gente estava lá em quase 50 pessoas trabalhando nesse projeto. Então foi um momento que mais uma vez, né, o Bruno lá mexendo no Photoshop, na varinha mágica do Photoshop com a minha mãe, essa criança lá chorou de felicidade, sabe? Porque é realmente uma realização de um sonho, sabe? Tudo isso que a gente vive hoje como produtor e comigo mesmo. É, é, é bem doido. Tá, você falou de coisa boa agora, eu quero que você me conte uma história de perrengue, porque eu sei que quem trabalha com audiovisual, o que mais tem é perrengues. Você lembra de um perrengue brabo que vocês passaram? Tem alguma história boa? Eu tenho um perrengue ótimo, que é até uma dica para vocês. Houve um momento que a gente estava com várias produções simultâneas e a gente tem equipamento para isso. Mas a gente foi fazer uma produção que era uma cobertura de stories, e em algum momento eu precisaria captar áudio da pessoa falando. Só que nessa captação de áudio sofreu um problema, que era o quê? Os adaptadores do microfone, a gente tem vários, pararam de funcionar. E a gente querendo usar aquele microfone e não funcionando o negócio. E daí eu falei, bom, essa produção é dentro de um shopping. Vou lá, passo na loja que vende esses cabinhos e compro e arrasou. Fui no shopping, cheguei mais cedo, passei em 3 lojas, nenhuma das lojas tinha esse cabinho para eu fazer o microfone funcionar. E daí o que, que a gente fez? Tava trabalhando junto com o Kaique, e ele é Gen Z, ele falou o seguinte: Bruno, já sei. A gente usa um dos celulares de microfone. A gente, como é uma cobertura de stories, a gente fala para a marca: ah, não, isso aqui é para ficar com uma cara mais de internet, mais de stories, mais desconstruído. E menino, não é que deu certo? O CEO lá da marca gravando com o celular na mão, assim, ó, todo feliz acreditando que era porque era Gen Z e nem imaginando que é porque a gente não tinha o adaptador funcionando. Você acredita? E esse projeto num todo, inclusive o podcast, ele é muito especial para mim, porque foi numa conversa com um amigo, inclusive vou chamar ele para vocês conhecerem. Foi numa conversa com um amigo, debatendo sobre as dificuldades de trabalhar com criatividade versus algoritmo, que surgiu essa ideia. Era uma coisa que eu sempre quis, sabe? E junto com isso, já que a ideia é justamente mostrar os bastidores do trabalho no audiovisual, tem também o vlog aqui nesse mesmo canal. Vai lá assistir, tem vários episódios já. E a ideia desse vlog é justamente mostrar em um outro formato, com menos produção, o que é a vida do empreendedor jovem no audiovisual, sabe? Na parte criativa. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta quem você quer que eu traga aqui, quem vai ser meu primeiro convidado. E eu quero que vocês também me sigam nas redes sociais, caso você ainda não me conheça por lá. Bora, bora ser amigos. É isso, muito obrigado. E um beijo, gente. Um beijo.